Boa noite a todos, aos nossos irmãos, aos nossos visitantes. Muito bom estarmos reunidos para falarmos da Palavra de Deus mais uma vez. Temos conosco, nesta data, o desafio de falarmos sobre mais uma parábola de Jesus, a grande ceia. Nós vamos tentar ser o mais objetivo possível, porque nós temos um texto magnífico para nós analisarmos nessa noite. Lucas 14, versículos 15 a 24, é o nosso texto base e nós iremos ler. Lucas 14, 15 a 24. Os irmãos quiserem acompanhar na tela, eu irei ler na minha versão. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, disse o dono da casa ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos becos, pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Um texto magnífico que retrata o convite da graça de Deus. Nós não precisamos fazer rodeio quanto ao nosso entendimento do que Jesus quis dizer aqui. O convite da graça. A graça abundante que atinge a todos os homens. Só que nós precisamos contextualizar essa nossa parábola para nós entendermos onde e com quem Jesus estava. Então nós voltamos para o início do capítulo 14. A partir do versículo 1. Nós vamos ler e comentar rapidamente para nós entendermos o contexto que Jesus disse isso aqui. Lucas 14, a partir do versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Jesus foi convidado para comer num sábado, na casa de um dos grandes religiosos, ali daquele momento da história. E é interessante que esse momento ele se concretiza como um dos tantos, momentos interessantes de nós analisarmos pelos quais Jesus passou. E é claro que ao observarmos o texto, os versículos seguintes, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Jesus, mais uma vez, foi levado para um teste. O versículo 2 fala que diante dele estava um homem com uma doença. Não era tão rara, mas era algo que não era normal aquele homem estar ali naquele momento, naquela situação. Ele foi colocado ali para testar Jesus. Jesus foi levado e estava sendo monitorado por aqueles religiosos. Tudo quanto ele fizesse poderia ser usado contra ele, como foi. Nós sabemos que Jesus foi acusado de blasfêmia contra Deus e de rebelião contra o império.
falsamente. Mas sempre Jesus se achava em meio a testes daqueles religiosos. Só que é interessante que o versículo 3, então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Jesus virou o teste deles contra eles. Jesus coloca aqui, olha, é melhor, vocês acham melhor seguir as tradições ou ter compaixão daquele que precisa de ajuda? É melhor, o que vocês me dizem? O coração de vocês é um coração que se importa mais com o legalismo religioso que vocês vivem? Ou vocês têm um coração que ama, capaz de violar as tradições para abençoar alguém? Jesus vira aquele teste contra aqueles homens. E é interessante que, quando nós olhamos os comentaristas, e o próprio texto, né? Versículo 4, eles, porém, nada disseram. Ele os deixou sem palavras. E Jesus, como o nosso texto disse aqui, ele estava rodeado de grandes homens da lei, do mais alto escalão de conhecimento. E agora Jesus os coloca contra a parede e os deixa sem saber o que dizer. Foi melhor para eles se calarem. Tomando-o, curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se um filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. É interessante, irmãos, que Jesus, ele não era de fugir dos testes. Jesus, sempre que necessário, ele encarava os seus acusadores. Ele fugia quando era necessário. Nós sabemos que em momentos ele simplesmente desapareceu, mas neste momento Jesus, é claro que ele sabia pelo que ele passaria ali naquela situação. Convidado pelos religiosos para cear com eles. Era um costume, né, o comentarista aqui, ele diz que era um costume naquele tempo de você, aos sábados, convidar os amigos, os mais chegados, aqueles que você tinha convívio durante a semana, você tinha convívio no trabalho, para cear na sua casa aos sábados, para comer pão, para estar junto. E Jesus, em um ambiente hostil a ele, vai, e ele não perde nenhuma chance de abrir os olhos daquelas pessoas, de dizer que eles estão errados naquilo que eles estão fazendo. O comentarista diz aqui que se aquele homem hidrópico seria uma isca para pegar Jesus, se era uma maneira terrível de tratá-lo, mostrando que a religiosidade daqueles homens não se importavam de fato com as pessoas. Eles se importavam com o seu legalismo, e é um risco muito grande que nós corremos hoje ainda nos nossos dias. Nos importarmos mais com o legalismo religioso, e não ache você que não existe, porque existe. E hoje está muito mais camuflado do que nesse tempo, que nesse tempo eles eram de fato legalistas e não escondiam isso. Apesar de que quando Jesus conversava com eles estavam convencidos de que não eram, de que estavam certos, mas hoje não é diferente. Os legalistas do nosso tempo se acham cheios de razão. E vá discutir para ver. E é um risco que nós corremos muito grande de entrar no legalismo. É claro que aquilo que é base, aquilo que é pilar, não se mexe. Jamais nós removeremos um pilar que o próprio Cristo deixou para o Evangelho. Mas existe uma linha muito, muito fina, muito tênue, né, entre o verdadeiro e o perfeito, e o bom culto a Deus e o legalismo. Nós temos que sempre reavivar em nós esse entendimento, para que nós não corramos esse risco.
E no versículo 7 a coisa continua interessante, veja bem. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Agora Jesus passou a observar aqueles homens. É interessante. Jesus, o mestre em tudo que ele fazia. Ele começou a reparar aqueles homens e sempre que chegava alguém, estava tudo vazio quando ele chegou, provavelmente, ou tinham poucas pessoas. Aqueles que chegavam procuravam tomar os primeiros lugares àquela mesa. E Jesus propõe a parábola, versículo 8. Quando por alguém for convidado para um casamento, não procure, pois, os primeiros lugares, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Essa minha versão é meio complicada, mas ele está dizendo o seguinte, olha, chegue, procure sentar mais afastado, porque na tradição, aqueles que ocupavam os primeiros lugares eram os mais íntimos do anfitrião, eram aqueles que tinham mais afinidade, ou até mesmo um convidado ilustre que chegava, o anfitrião dava a ele os primeiros lugares. E então, nos versículos seguintes, Jesus fala isso. Versículo 10, pelo contrário, quando fores convidado, vá tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Jesus está dizendo, olha, vocês estão aqui, vocês estão me observando, isso que eu estou passando aqui é um teste, mas vocês estão fazendo tudo errado. Até agora vocês não entenderam nada. O bom convidado, o convidado que de fato está ali, porque ele está honrando com a sua presença o anfitrião, ele não busca a primazia, ele não busca as primeiras fileiras para estar ele em evidência. Ele busca sentar-se o mais afastado para que o anfitrião o dê a honra e chegar-se mais à frente. O que Jesus está dizendo aqui é que eles, com todo o seu legalismo, com toda a sua fama de ser melhor que os outros, eles se achavam assentados nas primeiras cadeiras, assentados mais perto de Deus, mais perto da verdade. E o que Jesus estava dizendo, olha, vocês estão fazendo errado, não é isso. Não é porque vocês são tão rigorosos com a lei que torna vocês melhores que os demais. Sejam humildes. Tomem os seus lugares, mas deixem que o dono da ceia, que o anfitrião, os chame para um lugar de mais honra. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de mostrar a verdade dentro daquilo que eles conheciam. Isso aqui não era, isso aqui era a rotina deles. Se assentarem para participar à mesa juntos na comunhão. Jesus estava mostrando para eles que a vida que eles levavam até nesse momento mostravam a arrogância, a prepotência, aquilo que eles pensavam ser mais do que os demais, até que os seus próprios contemporâneos. E aqui está falando de judeus. Talvez o único fora aqui da patotinha religiosa era o próprio Jesus. Ele está falando para eles, do grupo deles. E é interessante como Jesus é cirúrgico. E o texto nos mostra que não houve reação. Ninguém foi capaz de debater com Jesus naquilo que ele disse. E no versículo 12, ele vira para o anfitrião. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou ceia, não convide aos teus amigos, nem aos teus irmãos, nem aos teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. Tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aqui ele deixa claro, olha, se você está convidando essa galera aí, só porque eles podem te convidar também para um grande banquete, está totalmente fora. Você não entendeu. Você não entendeu que o amor de Deus, expresso através de Cristo,
é para aqueles que não podem nos recompensar. Ou mesmo que você ame alguém que pode te recompensar, mas você não busca essa recompensa. Você busca amar. Você busca satisfazer a necessidade daquele que precisa. Aqui é uma festa de rico para ricos, vamos colocar assim. Aqui não havia ninguém que não poderia dar uma festa tão boa ou melhor do que esta. Jesus disse, olha, é bom o que você está fazendo, mas o objetivo não deve ser esse. Jesus, ele não inventou nada, ele não trouxe nada que eles não conheciam. Como eu já disse, isso aqui era algo natural que eles faziam. Mas em tudo Jesus traz um ensino grande. E agora entra no nosso texto alguém que estava com ele à mesa, ouvindo tudo aquilo que ele estava dizendo, levantou e disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, versículo 15. Nós puxamos a referência para Apocalipse 19, 9. Você pode colocar para nós aí? Apocalipse 19, 9. Que vai falar para nós do momento em que a igreja mais aguarda. O anjo me disse, escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Ou seja, as bodas do Cordeiro, o momento em que a igreja assentar-se-á à mesa com o Cordeiro para as bodas, para o casamento. E essa ceia, essa grande ceia, esse momento em que Jesus descreve aqui, que nós vamos entrar agora no nosso entendimento aqui, nada mais é do que a figura da graça de Deus, trazida primeiro aos judeus, convite estendido, convite feito, logo depois a recusa por parte deles, nós conhecemos a história, e agora essa porta se abre a nós, essa porta se abre aos gentios e o anfitrião quer a casa cheia, o anfitrião quer a sua casa cheia. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Versículo 16 de Lucas 14, pode voltar lá. Nós vamos entrar agora na interpretação, rapidamente aqui do nosso texto lido. Até aqui, nós apenas trouxemos o que aconteceu antes para nós entendermos onde Jesus estava. Sentado à mesa com religiosos e trazendo essas palavras tão esclarecedoras para eles. Porque se nós analisarmos o que eles próprios criam, é interessante que um comentarista, ele traz aqui que os judeus retratam o seu reino futuro como um grande banquete em que os patriarcas são convidados de honra. Isso está em Lucas 13, 28 e 29 e Isaías 25, 6 a 9. Não precisa colocar aí. E Jesus traz a imagem que eles criam, aquilo que de fato já estava em sua cultura, era um ensinamento naquela época, para que eles ouvissem em que momento eles estavam da história. Quem era o anfitrião, quem eram os convidados. E é interessante que esse versículo 15, ele dá a entender que aquele que estava à mesa pensava que era algo ainda para o futuro, que era algo demorado para acontecer, que era algo que faltava ainda o primeiro convite. Nós sabemos que o povo de Israel, os judeus atuais, não creem no Jesus de Nazaré. Eles ainda aguardam o seu Messias. Então, para eles, esse convite ainda não foi feito. Para eles ainda há algo a ser feito. O Messias ainda virá. Então, esse contexto continua até hoje. Por isso, algumas pessoas, esse homem, esse que levantou aqui e falou, olha, bendito aqueles que estarão lá, eles creem nisso. Mas eles ainda esperam o Messias e não entendendo que o Messias estava ao seu lado. Jesus fala sobre alguém que, no versículo 16,
certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. O nosso autor aqui da lição, quem tiver com a revista aí pode acompanhar, no primeiro ponto, ele coloca, e nós conhecemos a história também, que esses convites eram feitos em duas etapas. Primeiro fazia-se um pré-convite. Olha, estou agendando com vocês uma festa tal dia. Mas não era 100% certo e não tinha ainda a hora marcada. Era um pré-convite. Era algo que já deixava aquelas pessoas. Até o nosso autor ele colocou aqui para você colocar na sua agenda. E uma coisa que eu pontuei também, eu não sei se todos repararam, mas a lista de convidados desse homem era bastante restrita. Eram poucas pessoas, eram pouquíssimas pessoas. Sabe, meus irmãos, o plano de Deus, a salvação, através de Jesus Cristo, era para o povo de Israel e somente eles. Nós entramos, a porta da graça se abriu a nós após a recusa de Israel, assim como aconteceu nessa parábola. Jesus retrata isso. Então, sim, o convite era restrito. Eram pouquíssimas pessoas que participariam, de fato, daquele evento, daquele tão grande evento. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Jesus dizendo na cara daqueles homens, olha, o que vocês estão aguardando já chegou. O que vocês ainda estão esperando para o futuro, o nascimento de um Messias com toda a pompa, um Messias em berço de ouro, alguém que venha para libertá-los de forma política, alguém que venha para guerrear contra o império e tornar-nos independentes. Era isso que eles criam. Eles não criam num Messias que viria trazer uma libertação apenas espiritual. Eles queriam a libertação através da guerra. Mas Jesus traz para eles a verdade e não tinha como Jesus ser mais claro. Olha, vinde, porque chegou a hora. Está tudo pronto. A arrumação, o nosso autor ele colocou aqui também, porque talvez alguém teria, esse primeiro convite, ele já tinha sido aceito. É importante frisar isso também. Por ser em dois momentos, havia a necessidade de você ter a confirmação. Eu vou confirmar aqui restritamente. Não vai esse grupo todo. Eu vou convidar o Rodrigo, a irmã Rosa e a irmã Lauzira. Só os três, de todo mundo. Mesmo sendo só os três, eu tenho que ter o retorno prévio. Não, eu vou colocar na minha agenda, eu vou. Para que a arrumação, a compra do material seja de acordo com a quantidade de convidados. Faz sentido. Faz sentido. Mas havia necessidade da confirmação naquele segundo momento. Olha, está tudo pronto, vai ser agora. E aí, vamos lá? Então, aquele homem, figurando aqui o próprio Deus, ou alguns intérpretes colocam como sendo Jesus Cristo esse anfitrião, no versículo 17, ele manda o seu servo avisar os convidados. Não obstante, versículo 18, todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. Nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, o círculo vicioso, né? Que aqueles passaram tantos e tantos anos, ouviam os profetas, se arrependiam, Deus abençoava, Deus os prosperava, caíam na idolatria, iam para o cativeiro na mão dos inimigos. Um ciclo vicioso terrível entre o obedecer a Deus e o desobedecer a Deus. Entre o estar na presença de Deus e entre cair na idolatria, na desobediência e no pecado. Então, o convite de Deus àquelas poucas pessoas, todos eles deram alguma desculpa. Vamos a elas. Comprei um campo, versículo 18, segunda parte, e preciso ir vê-lo.
Rogo-te que me tenhas por escusado. Que você aceite isso como desculpa. Eu não vou. Eu não posso ir. É interessante que o comentarista aqui, ele traz uma explicação bastante interessante. Todos os três convidados apresentam desculpas fracas. No Oriente, as aquisições de propriedades são demoradas e complicadas. E como ele poderia examinar a propriedade no escuro, no momento da festa, no momento em que a ceia iria começar? Ou seja, pego na mentira. Não era uma desculpa correta. Às vezes nós até temos motivos justos para nos abstermos de algo. Mas este convite aqui, ele é imune a desculpas. O convite da graça de Deus para que você participe, sente-se conosco nas bodas do Cordeiro, esteja lá, é imune a desculpas. Você não tem argumento contra esse convite. Você ficará de fora simplesmente por escolha. Talvez para você existe uma justificativa, existe uma desculpa. Não estou, mas essa desculpa é para você. Deus não aceita desculpas a este convite. Não há o que fazer além disso. Diga-me o que você pode dar como desculpa para não aceitar a graça de Deus. Diga-me. Não há o que você possa dizer, dar como desculpas. O segundo, versículo 19, comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Além disso, qualquer pessoa que compre 10 bois sem testá-los antes é um tolo. Falando aqui, o comentarista da segunda desculpa. Irmão Valmir, o grande negociante aqui do nosso meio, com certeza antes de realizar a compra de alguma coisa, de fazer o Pix, e cuidado com o Pix, antes de fazer o Pix, você vai analisar o que você está comprando, independente do que seja. Você não vai fazer a distância. Você não vai deixar para observar um carro que você vai adquirir no escuro, à noite. Em um momento que você tem um convite tão especial para atender, não, eu tenho uma situação ali para resolver. Eu tenho algo a olhar. Desculpas e desculpas fracas. E o segundo, talvez o mais plausível das desculpas, versículo 20. Casei-me e por isso não posso ir. O comentarista aqui ele fala o seguinte: esse tipo de festa não era para mulheres. Geralmente as mulheres não eram convidadas, não participavam desse tipo de festa, principalmente à noite. As mulheres não saíam nesse horário. Então, por mais que fosse um motivo justo, não era motivo, porque ia só o homem. Só aí já derrubou a sua argumentação. Era apenas uma desculpa. O que você tem feito até hoje com a graça de Deus que se manifesta a você, a nós? Temos buscado vivê-la? Temos buscado viver dignamente, honrando a Deus, agradecendo por essa graça? O culto ontem foi de gratidão, nós não conseguimos agradecer a Deus pelo que Ele nos dá. Estaremos com Ele à mesa, nas bodas do Cordeiro, casaremos com Cristo. Cristo é o nosso noivo, é o noivo da igreja. Não há como, não há o que fazer para agradecê-lo por isso. Mas, ainda assim, muitos buscam desculpar-se para não participar. Porque o estar nessa ceia, o fazer parte desse banquete requer de nós algo. Requer dedicação. Requer boas vestes. Requer bom comportamento para estarmos à mesa com o nosso anfitrião.
Não estaremos lá de qualquer maneira. A palavra de Deus fala que Jesus casará com uma igreja santa. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós não estaremos lá de qualquer maneira. Às vezes nós pensamos, não, do jeito que nós estivermos, Jesus nos arrebatará, casará conosco. Olha bem, cuidado. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que a igreja que casará com Cristo é pura, santa, sem mácula nenhuma. O anfitrião, no versículo 21, ele tem duas reações. Ele não permite que os convidados inventem desculpas e atrapalhem seus planos e chama outros para o lugar deles no banquete. É importante frisarmos, irmãos, que as tentativas que Deus fez, que Deus proporcionou à humanidade de trazê-la de volta a Ele. Nós conhecemos a história. Adão cai com Eva. De lá para cá, Deus sempre busca voltar à comunhão com a sua criação. E o homem se afasta de Deus. O homem descumpre aquilo que Deus quer, que é estar junto, estar em comunhão. E para que Deus tenha comunhão conosco, nós devemos ser santos. Não no sentido de impecáveis, mas no sentido de separados. No sentido de aceitar e querer estarmos em comunhão com Ele. E então, depois de algumas tentativas, primeiro com Adão, depois com Noé, Deus salva a humanidade ali com Noé. Então Deus escolhe uma linhagem para ele. Olha, eu vou tirar você da sua terra, você vai ter uma descendência, Abrão, incontável como a areia do mar. E através de você, eu vou trazer a paz, eu vou trazer a libertação, eu vou trazer Jesus ao mundo para pagar o preço que nada mais consegue pagar. E vem Jesus, em mais uma tentativa de Deus, e a última. Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade. Depois de Jesus, aqueles que vieram dizendo que traziam novas ideias, novas profecias, novas revelações, novas maneiras de encontrar Deus, muito cuidado com isso. Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade. Ali fechou. O nosso caminho de volta para Deus é através de Cristo. E Ele está aqui conversando com esses religiosos. E Ele deixa claro, olha, o anfitrião podia ter desistido da festa. Os que eu convidei tão exclusivamente não quiseram vir, deram desculpas. Então, vou largar esse negócio para um lado. O que tem aqui preparado a gente mesmo come. Não. Ele vira para os servos e fala, olha, isso no versículo 21, sai depressa, versículo 21, segunda parte. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Israel não quis, irmãos. Agora entramos nós. Os mais afastados, aqueles que a graça de Deus, somente ela, poderia nos alcançar. E alcançou. E é claro que era da vontade de Deus que isso acontecesse. Sim, eu creio nisso. Mas precisava da recusa de Israel, porque era o povo escolhido de Deus. A primazia era deles. E a eles foi dada a escolha, assim como a parábola traz aqui. Jesus está sendo claríssimo, olha, o tempo chegou. E vocês disseram não. O tempo chegou e vocês vão matar aquele que está trazendo para vocês a libertação. Que está trazendo para vocês a chance de sentar de novo à mesa com o rei. E agora, entramos nós. Naquele tempo existiam dois grupos de pessoas, né? Como num conglomerado geral. Judeus e não judeus, vamos dividir assim. Aqueles escolhidos por Deus e os demais. Todos os outros eram considerados gentios. E no versículo 22,
Disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E essa agora é para nós, irmãos. Essa agora é para a igreja. Ainda há lugar. Nós estamos dentro. Pela graça de Deus, muitos aqui, não sei se todos, não conheço, mas muitos aqui estão dentro. Já estão sentados à mesa com o rei. Já estamos ceando. Já estamos em comunhão com ele. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será. E eu gosto de citar esse pedaço desse hino. Porque é isso mesmo. Se a igreja está reunida nesse galpão, não é o galpão que é a igreja. Somos nós reunidos aqui que somos a igreja. Que seja em qualquer lugar que for. Nós já estamos vivendo essa ceia, essa comunhão. Lá, em Apocalipse 19:9, será o casamento, será as bodas. Mas nós já vivemos, já podemos gozar aqui essa grande comunhão. Mas o servo disse: olha, Senhor, eu chamei muita gente, mas ainda há lugar. E essa é a missão da igreja. Se a igreja, se esse mundo ainda está como está, eu sempre gosto de relembrar isso, é porque a igreja está aqui. Deus, ele não terá mais nenhum compromisso com este mundo depois que a sua igreja for tirada. Ah, vai ser antes da tribulação, vai ser depois? Irrisória essa discussão. É interessante, às vezes, você parar e pensar e ouvir, discutir, mas o fundamento da coisa é: ele voltará. Nós estaremos com ele. Isso ninguém nega. E é nisso que nós cremos. Sabe, meu amigo, nisso tudo, aonde você está? Você nessa noite. Você já está dentro, participando, você já está sentado à mesa com o rei? Você já tomou o seu lugar? E esse lugar, meu amigo, precisa de você agora tomar ele. Porque o convite que esse servo já foi fazer, já foi feito a você. Se você está aqui é porque você ouviu esse convite. Talvez não apenas hoje, mas várias vezes. Você já tomou o seu lugar? É necessário ação. É necessário agora você deixar o que te preocupa, deixar o que você está fazendo, não se ocupar como os outros convidados, né? Tiveram algo mais importante, consideraram mais importante os seus afazeres do que aquele tão grande momento. E eu te faço outra pergunta: o que você tem de mais importante para fazer do que estar na presença do Rei? A nossa vida aqui, meus irmãos, ela segue, ela continua. Nós não vamos parar de viver ou mudar, alterar completamente o nosso cotidiano por conta dessa decisão. Mas essa decisão, ela vai mudar tudo na sua vida. O seu modo de ver o mundo, o seu modo de esperar as coisas, o seu modo, a sua forma de enxergar aquilo que pode te fazer mal, ser grato, ser mais grato. E o convite ainda está aberto. Ainda há lugar. Sai pelos caminhos, versículo 23, e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Sabe, meus irmãos, eu creio que enquanto houver ministério para a igreja neste mundo, nós estaremos aqui. Se a opressão vai aumentar ou não, se nós seremos impedidos de falar, como hoje nós temos vários meios, vários canais, como nunca houve na história, a forma tão fácil de propagar o evangelho como temos hoje. Nunca houve, nós vivemos o ápice da comunicação, nunca teve essa forma tão simples de comunicar como nós temos hoje. Mas enquanto houver ministério para a igreja aqui nós estaremos. Mas chegará um dia que esse convite fechará, acabará, terminará. Não porque a casa encheu, não.
mas porque é hora de começar a festa. E aí, aqueles que estão convidando, que somos nós a igreja, que é a igreja, deixarão de convidar e entrarão para a festa. Esse é o momento que nós temos que desejar. Às vezes nós desejamos tantas coisas aqui e não pensamos nesse momento. E esse momento pode chegar para mim hoje, assim como pode chegar para você, antes dos demais. A morte, ela sela o destino da alma. Essa grande ceia é só uma demonstração, uma ilustração que Jesus colocou num momento muito pertinente. Ele estava no meio dos religiosos, ele tinha que dizer a verdade para eles: olha, vocês estão perdendo a chance. Vocês estão com um anfitrião do lado de vocês e vocês não querem entrar. Sabe, talvez você hoje esteja nessa mesma condição. Cego pela religiosidade, cego pelo legalismo, que às vezes toma conta do nosso coração, interpretações incorretas ou fracas da Bíblia. E nós vamos ficando com o coração duro para as verdades que Jesus traz a nós. Será que nós estamos com vestes corretas, sentados à mesa, gozando de comunhão com Deus? O que tem te impedido? O que tem me impedido? Quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o mundo, para as guerras, para os líderes, honestamente eu não enxergo que falta mais nada para que Cristo volte. Já está do jeitinho. Daqui a pouco eles colocam um líder mundial aí, o anticristo. Não vai demorar. Quando você analisa a geopolítica, tudo caminha para o cumprimento das profecias. A coisa não vai melhorar. 2025 já iniciou e quando nós olhamos o noticiário do nosso governo, um caos completo. Um vídeo faz um estrago no governo. Não vai melhorar. Me desculpa quem são os confiantes aí, mas não tem melhora. A nossa vida é essa mesmo. É sofrer e mais sofrer. Mas aonde está a nossa confiança, a nossa ansiedade, o nosso descanso? Nós já estamos sentados à mesa, esperando só a hora de começar a festa. O Luciano Subirac fala uma frase interessante que quando chegar o cumprimento de todas as coisas, quando fechar o momento, Jesus dirá: olha, chegou a hora da festa. Chegou a hora de festarmos. As bodas do Cordeiro vai ser a nossa grande festa. A maior festa de todos os tempos. Não é festa como a gente avalia aqui, não. Como a gente imagina, não. O maior show que você já foi, que isso? Isso aqui. Nós estaremos com perfeição, corpos perfeitos. Teremos condições de entregar a Deus um louvor perfeito. Já imaginou o que é isso? Quando nós vemos algum grupo de louvor cantando aqui diferente, que às vezes nós fazemos o louvor, a gente não se ouve. Quando nós estamos aí, ouvimos alguém cantar bonito aqui, puxa vida, como é bom, como é bonito. Imagina todos nós juntos cantando de forma perfeita. Essa é a festa. Essa é a maior festa de todos os tempos. Eu espero, com todo o desejo do meu coração, que todos nós estejamos lá. Que todos nós estejamos juntos em comunhão. Há uma caminhada ainda, até quando? Não sei. Mas enquanto estivermos aqui, que possamos entender que Jesus é o nosso grande elo que nos leva de volta a Deus. Que nós possamos ter condições sempre de participar dessa ceia. Às vezes nós ficamos... O legalismo torna as coisas simples demais. O momento da nossa Santa Ceia aqui. Mas é só mais um rito.
É só um momento, come um pãozinho, toma... Não. Esse momento será repetido lá. Não com os emblemas lembrando do sacrifício de Jesus, não, porque nós estaremos diante dele mesmo. Mas no sentido da comunhão, do estarmos juntos, do celebrarmos a ele. Às vezes nós fazemos por fazer e não nos damos conta de quão privilégio é estar celebrando esses momentos. Que nós tenhamos condições, mais uma vez, de entender sempre uma simples parábola nos desafia a viver melhor, a sermos servos melhores. Nos mostra que Jesus sempre tem algo a nos dizer, por mais simples que seja o texto. E aqui ele deixou claro que esse é o nosso momento. É o momento daqueles que estavam afastados. Esses que foram convidados antes e não foram, eles terão o seu momento. Nós sabemos disso. Israel ainda terá o seu momento de tratar com Deus. Mas esse momento da graça é o momento da igreja. Nós somos o relógio de Deus, não mais Israel. A nós cabe avançarmos com a pregação, avançarmos com o evangelho. Não é por nossa causa que a Bíblia vai se cumprir, não. Não é isso. Mas é o conjunto da obra. Nós temos o que fazer. Há um trabalho a fazer e nós precisamos fazer. Que nós tenhamos sempre esse desejo de estarmos juntos. E que esse momento, que esse entendimento de estarmos à mesa com o Rei, sempre reine na nossa mente. Como eu estou? Como está o meu eu? Assim como o texto que nós gostamos de ler para a Santa Ceia. Analise-se você mesmo. Se você não estiver em condições, se há algo, perdoa primeiro, resolve. Não tome da ceia indignamente. E às vezes a gente deixa passar. Está magoado com alguma coisa e não busca reconciliar. Participamos de momentos importantes indignamente. E para nós é julgamento. Para nós é condenação. Se há que liberar perdão, libere perdão. Se há que pedir perdão, peça perdão. E participe. Não só da ceia, eu estou dando a ceia como um exemplo, mas uma vida que não consegue liberar perdão, que não consegue pedir perdão, não vai estar apta a estar sentado nessa mesa. Nós precisamos estar lá puros, preparados, prontos. Aqueles que foram atenderam o convite, mas eles não estavam de qualquer jeito, não. Eles estavam prontos para estarem ali. Nós, como igreja, possamos ter esse entendimento, mais uma vez, essa parábola fantástica. Aqui foi apenas o resumo do capítulo 14 até o versículo 25. Acredito que os irmãos tenham estudado nas suas casas essa lição, e para nós foi mais uma vez um privilégio poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Amém.